A maior negociação por amor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 ao 21. E o texto diz assim: pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Louvado seja o Cordeiro Santo do Senhor. Queridos, pela morte sacrificial de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, Deus, Ele cancelou, Ele anulou por completo, e por meio de sua graça, a distância que separava Ele de nós, seres humanos, e isso por conta do pecado. Os cristãos são todos aqueles que pela fé no sacrifício de Cristo por sua morte na cruz, foram reconciliados com Deus, a fim de serem estes apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, para que sejam estes apresentados agora como novas criaturas. Como diz no versículo 17, aqueles que estão em Cristo agora são nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E o versículo 18, que vem após o versículo 17 desse mesmo capítulo, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então, queridos, Deus é a fonte e o autor de todas as coisas. Portanto, não existe espaço algum para a presunçosa vanglória humana. Deus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem todos nós estávamos separados, Ele nos trouxe por sua soberana vontade de volta para Ele, e isso aconteceu por meio da fé no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E uma vez que Deus fez isso, uma vez que Ele nos reconciliou com Ele, que Ele quebrou o muro da separação, que Ele arruinou, que Ele derrubou o muro da separação que nos separava de Deus por conta dos nossos pecados, uma vez que Ele fez isso, Ele nos responsabilizou. Ele nos deu a incumbência, a tarefa urgente, não para depois, mas urgente, de reconciliarmos muitos outros que estão separados como nós um dia estávamos, para que estes sejam reconciliados com Ele. Cristo, uma vez que nos reconciliou, nos faz agora reconciliadores. Deus estava, queridos, com Jesus, quando ele passou o seu tempo na terra, exercendo o seu ministério,
E isso com o propósito de reconciliar o mundo consigo. E então não lhe imputou a culpa de seus pecados e transgressões. Antes, lançando os seus pecados, os nossos, em Cristo, e absolvendo os pecados das pessoas que neles crescem. Ao tempo que o Senhor chama todos quanto por meio de Cristo foram reconciliados, ao exercerem o papel de reconciliadores no mundo, para que as pessoas, por meio da proclamação do Evangelho, sejam também reconciliados com Deus. Então, queridos, o ser humano, ele pecou, e por ter pecado, ele afastou-se de Deus. O ser humano, por sua rebeldia, ele deu as costas para Deus e tornou-se daí por diante completamente insubmisso e ingrato a Ele. Ao invés de adorar o Criador, o ser humano passou a adorar a criatura. Queridos, o ser humano, ele abdicou de Deus. No entanto, Deus, ele não desistiu do ser humano. O ser humano em tudo, ele passou a viver ofendendo a Deus com sua própria vida. No falar, no pensar, no agir. Mas nosso Senhor, o ofendido, ele não desistindo dos seres humanos, ele tomou a iniciativa de buscar esses seus ofensores, todos nós. Então Deus enviou o seu único filho ao mundo, e o propósito foi de resgatar os seres humanos pecadores das trevas, e então levá-los à sua inacessível luz. E portanto, amar o mundo, nosso Senhor deu início ao inigualável, ao grandioso processo de reconciliação dos pecadores com Ele. Sim, queridos, Deus fez de Jesus, que nunca pecou, o sacrifício pelo pecado em nosso favor, para exatamente por meio dele, de nosso Senhor, fôssemos todos nós feitos justiça de Deus. A maior e inigualável negociação de amor nesse mundo, em favor do resgate do homem perdido, queridos, isso custou um alto e glorioso preço para Deus. Não resta dúvida que é pela graça que nós somos salvos. A salvação, de fato, é de graça. Sim, é. Contudo, ela não é barata, pois ela teve um custo além de todo e qualquer valor. Contudo, este valor é um valor de tão eterna grandeza, ao ponto desse valor ter custado tudo, absolutamente tudo, para Deus. Esta salvação que tanto necessitamos, todo ser humano necessita, quer ele creia nisso, quer não creia, mas a Bíblia diz que ele necessita. Esta salvação, ela custou a vida do seu próprio filho, do Filho de Deus. Não há como não dizer que esta grande operação de resgate do ser humano
foi, sem dúvida alguma, a maior negociação por amor. E diante do que até agora nós expomos, eu quero juntamente ver com vocês 3 verdades quanto a essa excelsa, essa sublime negociação. E a primeira verdade que podemos encontrar é que nessa sublime negociação de amor, Deus não levou em conta a nossa dívida impagável de pecados. Repito, impagável. Veja o versículo 19 o que diz: pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Então, queridos, Deus removeu de forma categórica a causa do que nos deixava separados e distanciados dele. E Ele fez isso quando Ele trata com o nosso maior e grande problema, o pecado. Precisamos muito bem ter aqui em mente, guardado, a convicção de que não é Deus que carece reconciliar-se com o ser humano, mas sim é o ser humano quem precisa e urgentemente precisa reconciliar-se com Deus. Não é favor nenhum. Se assim pudéssemos nos reconciliar com Deus, por nós mesmos o que não podemos, mas é um tremendo favor Ele nos buscar a fim de se reconciliar com todos nós, pobres e miseráveis pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23, diz o seguinte: pois todos pecaram, todos inclui todos, não escapa ninguém, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Outras versões dizem que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecados e estão separados da comunhão de Deus. A disponibilidade do Evangelho, ela é tão universal. E ela é universal por quê? Porque nesse exato momento o Evangelho está sendo pregado. Se chegarmos em outra igreja, em algum local, ou em algum momento, em alguma rua, em alguma praça, em algum local, em alguma casa, o Evangelho está sendo pregado. Então o Evangelho está disponível, universalmente falando. E ele está por quê? Por conta da necessidade que o ser humano tem. E essa necessidade ela é tão universal quanto a disponibilidade deste Evangelho. A necessidade de entender, de ouvir e de render-se a esse Evangelho, ela é tão universal quanto este Evangelho está disponível. E nesse exato momento este Evangelho está sendo proclamado, está sendo disponibilizado. A necessidade, queridos, é universal. E sabe por quê? Porque todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Os seres humanos, todos eles, pecaram em Adão, e ele é nosso representante. E dito isso, percebamos, porém, que não somente somos nós pecadores por natureza, nascemos assim,
mas também, porque nascemos assim, somos pecadores por prática. Assim, queridos, somos todos carentes e necessitados da graça, pois não somos capazes de alcançarmos o padrão da glória de Deus. O que é o pecado? O pecado é todo pensamento, o pecado é toda palavra, e o pecado é todo ato que fica aquém da glória de Deus. Pecar, queridos, é errar o alvo, ou se não deixar de alcançá-lo. Portanto, esse errar ou deixar de alcançar o alvo, ele vai nos colocar distante e separados de Deus. E dessa forma, para nos reconciliar consigo, Deus não podia lançar em nossa conta a nossa própria dívida de pecado. Pois o pecado é como uma dívida impagável. Uma dívida impagável que temos com Deus. E Jesus, ao contar a parábola do credor incompassivo, acredito que todos nós já temos ouvido, Jesus ali quer realçar a dívida daquele credor incompassivo com o rei. E assim ele quer exatamente nos dizer que a dívida de pecado que nós temos com ele, com Deus, ela é tão alta, ao ponto de não existir qualquer possibilidade de saldá-la, de liquidá-la. Aquele credor incompassivo da parábola, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era algo equivalente a 350 mil quilos de ouro. E o salário naquela época era 1 denário. 1 denário por dia, era uma diária. Assim, para um trabalhador ajuntar um valor desse vulto, do tamanho desse débito que aquele credor incompassivo tinha para com seu rei, para ele ajuntar essa grande quantia, precisaria que ele trabalhasse 150 mil dias ininterruptos. 150 mil dias. Dessa forma, meus irmãos, Jesus ele quer então nos dizer que jamais podemos quitar nossa dívida de pecados com Deus. Jamais. Por nós mesmos, nunca. Jamais podemos cumprir as exigências da lei essa que é boa. Mas a lei, ela é boa, mas essa lei nos condena. E por que nos condena? Porque nós não temos como obedecê-la fielmente. A lei é perfeita. Porém, o problema está em nós, que somos imperfeitos. A lei é boa. A lei é santa. A questão é que nós somos maus e somos pecadores. Contudo, apesar do nosso débito imenso de pecados e transgressões, Deus, ele não lançou em nossa conta essa dívida impagável. Paulo diz: Deus estava reconciliando consigo o mundo,
não levando mais em conta os pecados das pessoas. Deus não debitou em nossa conta essa dívida de pecado impagável. Por outro lado, sendo Deus justo e santo como Ele é, Ele não poderia simplesmente ignorar essa nossa dívida. Afinal, a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. E a Bíblia diz que todos nós, sem exceção, somos culpados. Nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, nós pecamos por omissões e nós pecamos por pensamentos. Ainda que num dia inteiro não falássemos nenhuma palavra, ficássemos em silêncio, ainda que um dia inteiro nós não consumássemos nenhum ato, ficássemos estáticos, e ainda durante um dia inteiro nós não omitíssemos em algo que configurasse pecado, queridos, com toda certeza haveríamos de pecar em meio aos nossos pensamentos e desejos cobiçosos e malignos. Já tentou fazer sua conta aí de quantos pensamentos nós temos por dia? Muito. Pensei. Agora mesmo pensei no que vocês estão pensando. Conjecturando aqui, botando na mesa, o que é que estão pensando? Então a gente pensa. A gente pode ficar parado, a gente pode silenciar. Mas a gente não para de pensar. Num só dia, pensamos muitas e muitas coisas. E em meio a esses muitos pensamentos, por mais poucos que fossem os nossos pensamentos pecaminosos, ao final de um ano, teríamos todos nós acumulado milhares de pecados. Vamos lá, que a gente não pensa só em besteira, só em pecado. Mas a gente peca pensando. Ou não? Ainda que sejam poucos esses pensamentos, mas no decorrer de um ano, esses poucos pensamentos pecaminosos vão se somar e chegarão a milhares de pensamentos pecaminosos. E Zuriel não sabe meus pensamentos. Verônica não sabe. Nem Zezé, nem nenhum de vocês. Não sabe quantos pensamentos ruins, malignos passam aqui nessa mente. Mas Deus sabe todos eles, sem faltar um sequer. Avalie que fôssemos enfrentar um júri, um julgamento, com o mesmo número de grandes faltas, iniquidades e transgressões contra nós, tal como
a mesma quantidade desses pensamentos malignos que pensamos todos os dias, e que haverá uma somatória de milhares no decorrer de um ano. Então venhamos, imagine nós enfrentarmos um júri e termos essa quantidade de milhares de acusações contra nós, todas provadas, testificadas. Será que nós conseguiríamos uma absolvição nesse julgamento? Talvez. É possível. Porque eu estou falando no julgamento terreno. Eu estou falando em um juízo terreno, aonde poderíamos corromper o juiz, o promotor de acusação, e assim sermos absolvidos, ainda que culpados. Agora a pergunta, sabe qual é? Quem poderá corromper o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem vai poder corromper o grande juiz, o santo juiz, o supremo juiz, o soberano juiz? E outra coisa, não é uma infinidade de pecados, não é um número grande de pecados que irá nos impedir de entrarmos no céu. Não. Mas sim um único só pecado. No entanto, nós não temos somente um contra nós, mas nós temos inúmeros. Contudo, queridos, essa dívida impagável de pecados que era contra as nossas vidas, pela graça de Deus, não recaiu sobre nós, mas sobre o Cordeiro Santo de Deus, Cristo Jesus. Eis aqui uma verdade gloriosa quanto à nossa reconciliação com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Atentem bem, os batizandos. Prestem bem atenção. É importante demais. Não só para vocês, mas para todos nós. Mas em especial para vocês que daqui a uns dias, pela convicção da multidão de pecados que vocês batizandos os têm e os tiveram, e ainda pecarão, mas todos esses pecados, pela graça e misericórdia de Deus, por vocês terem tido fé no Filho unigênito de Deus, todos esses pecados não recairão sobre vocês, mas sobre Cristo. E é por isso que vocês vão, nessa quinta-feira, para a glória de Deus, bradarem e dizerem que Jesus é seu único e suficiente Salvador. Sem essa convicção, todo o batismo não valerá absolutamente nada. Será só um rito. Será só um caldo na água. Vai sair todo molhado, mas não sairá, dirá, lavado de todos os seus pecados, porque para que isso venha a acontecer, isso deve acontecer antes, por uma convicção completamente de fé. Há muitos já batizados, que já desceram as águas, e que não têm convicção
de tudo quanto até agora eu falei. Que acham que são, quando na verdade nunca foram. Que acham que foram perdoados de todos os pecados, mas na verdade não foram. Continuam tão condenados ou mais ainda do que antes, visto que o Evangelho foi disponibilizado, mas não creram em Jesus. E não creram por quê? Porque suas vidas demonstram que nunca creram, porque não o seguem e nem se submetem ao seu senhorio. Segunda verdade. Nessa sublime negociação de amor, Deus não lançou sobre nós nossa dívida de pecado, mas a lançou em Cristo. Para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Sim. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Para que por meio dele, fôssemos declarados justos, diante de Deus. Aqui estamos diante da base, do fundamento doutrinário quanto à reconciliação do pecador com Deus. Neste versículo, encontramos a única forma que possibilita nossa reconciliação como pecadores com o Senhor. É somente dessa forma que Deus recebe os pecadores culpados que a Ele buscam com sincero e verdadeiro arrependimento e fé. Repito, que o buscam com sincero e verdadeiro arrependimento e fé. Verdadeiro arrependimento e verdadeira fé. A eficácia nisso, meus irmãos, está exatamente na forma como Deus tratou o grande problema dos nossos pecados por meio do seu Filho. E como foi que Deus tratou esse grande problema? É o que Paulo diz: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Ao crermos em nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados são lançados sobre Ele, sobre Cristo. O que não quer dizer que Cristo tornou-se pecaminoso. Ou seja, os nossos pecados não se tornaram parte dele, de Cristo. Agora há pouco me veio essa pérola no meu Facebook. Eu botei aquele texto para vocês, exatamente desse texto, do versículo 21. E um irmão, e eu espero em Cristo Jesus que ele seja de fato um irmão em Cristo Jesus, perguntou: sendo a lei boa, e sendo a lei que manifesta que somos pecadores, Jesus sendo um judeu, não estava debaixo da lei, então portanto ele é pecador? Misericórdia. Nós cremos num Salvador pecador. O que quer dizer Cordeiro santo e sem mácula? Porque desde lá atrás no Egito, quando já apontava para a cruz, quando disseram lá: aspejem um sangue de um cordeiro sem defeito, sem mácula, ou seja, santo.
Porque se crermos assim, num santo, num Deus pecador, num Cristo pecador, nós estamos para lá do inferno. A nossa fé em Cristo é completamente inútil. Como pode um pecador nos salvar? Contudo, queridos, Deus fez do seu Filho a oferta, e única oferta, capaz, bastante e suficiente de nos justificar de nossos delitos e pecados, e dessa forma nos declarando justos diante de Deus. Todas as exigências da lei foram cumpridas por nosso substituto Jesus, o Cristo. Então tenhamos em mente que Deus, Ele é justo. E Deus não é um indulgente, ou seja, um tolerante. Ele não é tolerante com o pecado. Deus, Ele não inocenta o culpado. Leia Amós, capítulo 1, versículo 3. Leia Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. E a Bíblia assevera que o salário do pecado é a morte. Assim a alma que pecar, essa morrerá se não se arrepender e converter-se de seus maus caminhos, a fim de que viva eternamente. Se o ser humano pecador crê no sacrifício substitutivo de Cristo, este pecador não receberá a carga e o dano de seus pecados. E quem vai receber? A resposta Paulo dá. Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio ao mundo a fim de nos representar, se assim nele cremos. Um advogado não nos representa dentro de um tribunal. Cristo, se nós cremos nele, Ele é o nosso advogado fiel a nos representar diante de Deus, a perdoar todos os nossos pecados, que confessamos, nos arrependemos e os deixamos. Porque se assim fizermos, dele receberemos misericórdia. Jesus, Ele veio ser nosso fiador e substituto. Querido, Jesus, ao ser pregado na cruz, no Gólgota, lá Deus pegou todo o nosso débito impagável de pecado e lançou sobre Ele. Nosso Senhor foi feito pecado e maldição por conta dos nossos pecados. Foi exatamente sobre Jesus, o seu Filho, que Deus fez cair toda a nossa iniquidade, sendo Ele ferido por causa da nossa rebeldia, sendo Ele esmagado por causa dos nossos pecados, sofrendo o nosso castigo, para que fôssemos todos nós que cremos no seu nome restaurados e Ele receba os nossos açoites, para que dessa forma todos nós sejamos curados. É o que anuncia desde sempre, desde lá atrás, o profeta Isaías. Em sua crucificação, Jesus, ele foi escarnecido,
Em sua crucificação, seus discípulos o abandonaram. Em sua crucificação, ele sentiu a dor e a agonia da separação de Deus. Quando sobre ele recebeu os pecados de todos nós, pois exatamente naquele instante todas as nossas mazelas foram transferidas da nossa conta para a conta dele, de Jesus. Nossos pecados foram debitados na conta de Cristo. E a sua santa e perfeita justiça nos foi creditado. Jesus tomou o nosso débito de pecados. Pecados esses que nos denunciavam e condenavam à morte eterna. E então Jesus cancelou-o. Jesus rasgou-o em pedaços e o encravou na sua cruz, quando afinal bradou ele em glória e poder, dizendo: Pai, está consumado. Tetelestai, ou seja, Pai, está completamente pago todos os pecados da humanidade que creram em meu nome. Que verdade gloriosa e bendita. Que muitos têm deixado de lado. Que muitos, já reconciliados, têm esquecido de tudo quanto ele fez, João. É uma verdade gloriosa e bendita. Aquele que nunca pecou. Escuta, eu estou dizendo aquele que nunca pecou. Ele foi feito oferta por nosso pecado. Você crê assim? Você crê dessa forma? Ele foi feito oferta por nosso pecado, para que nós, que não tínhamos justiça alguma, por meio dele, de Cristo, fôssemos então declarados justos diante dos olhos oniscientes de Deus. Como disse o pastor William MacDonald, nenhuma língua mortal é capaz de agradecer a Deus suficientemente tal graça sem par, sem igual. Você é grato? Por mais que você demonstre ser grato, por mais que nós demonstremos ser gratos, sendo submisso ao seu senhorio, estando à disposição das suas ordens, servindo com hombridade, com honestidade, com verdade, com desejo, ainda assim, a minha e a sua gratidão, se assim nós nos conduzimos, ela não é suficiente para agradecer a Deus uma graça tal como a dele.
uma graça sem par, como disse William MacDonald. Nada. Eu faço isso. Nada. Eu amanheço todo dia, eu oro e digo obrigado. É pouco. É nada. Aí eu prego, é pouco. É nada. Aí eu contribuo, é pouco, é nada. Por muito que eu e você venhamos fazer, é nada, é insuficiente. E avalie quando não fazemos muito pouco, ou muitas vezes até nada. Aí resulta na aritmética, na matemática, o resultado na ciência exata. 0 mais 0 é igual a nada. Terceira verdade. Nessa sublime negociação de amor, Deus não lançou sobre nós nossa dívida de pecado. Antes, Ele nos creditou a justiça de Cristo. Ao final do versículo 1, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Assim, porque Cristo liquidou de uma vez por toda nosso débito de pecado, por meio de sua morte e morte de cruz. Nosso Senhor, então, Ele transferiu para a nossa conta o crédito de sua justiça, justa justiça. Então, por graça, só e somente só por graça, Jesus nos creditou toda a sua santa e eterna justiça. Com qual propósito? Para que por meio dele, de Cristo, fôssemos todos nós declarados justos diante de Deus. Toda a justiça de Cristo, toda, foi creditada em nossa conta. O pastor Hernando Dias Lopes, ele diz sobre isso o seguinte: quando Deus olha a nossa conta no banco celestial, não vê mais débito algum. Ao contrário, ele vê um crédito de valor infinito. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, versículo 1. Um texto muito bem conhecido de todos nós. Diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Queridos, uma vez que um pecador é livre do seu vale de desespero, uma vez que um pecador ele é livre do seu vale de condenação, uma vez que o pecador ele é livre do seu vale da morte, morte eterna, do vale do inferno, uma vez que ele é livre desse vale por conta do seu pecado, este levanta-se então do seu lugar. Ele levanta do seu lugar de abatimento. E então ele brada, ele grita, de forma confiante, de forma convicta:
não com soberba e com orgulho, mas com convicção em Cristo. E ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu, pela graça e misericórdia de Deus, sou um destes. É como se nunca falar desse versículo, ou lê-lo, ou bradá-lo, ou tomá-lo com convicção pela fé no Filho de Deus, é como se nunca nós tivéssemos cometido um pecado, por menor que ele seja ou pareça. Não há mais condenação. Ou seja, queridos, nosso cadastro celestial está aprovado. O Serasa do céu está zerado. O crédito foi nos concedido por merecimento? Nunca. Por misericórdia e por graça. Só e somente só. A nossa ficha, ela está diante dos olhos de Deus. Essa ficha está limpa e branca, mais que a neve. Mais que a neve. Temos perante o Senhor um valor inigualável, contudo, não um valor próprio nosso, mas um valor que nosso Senhor, por seu amor, por sua misericórdia, por sua compaixão, nos atribuiu e arbitrou. Afinal, Ele não nos comprou com um simples valor de prata e de ouro. Valores esses que perdem o seu valor. Mas Ele nos comprou com o sangue precioso de seu Filho, Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, sem qualquer pecado e sem qualquer mácula. Sim, meus irmãos. Esse foi o preço da nossa reconciliação com Deus. Como podemos desprezar tal graça, tal amor? Como podemos desprezar tal misericórdia? Como podemos sermos tão ingratos? Como podemos ser tão egoístas? Como podemos? Nós não valíamos nada. Estávamos todos entregues nas mãos de Satanás, escravos do pecado. Condenados à morte e à morte eterna, a amargar o resto da eternidade, em meio a choro e ranger de dentes, no meio de um fogo inextinguível no inferno. Mas Ele olhou com seus olhos de misericórdia. Não, você não buscou, nem eu busquei a Ele, mas Ele veio e nos buscou. Ele abriu os nossos olhos por meio do seu Espírito Santo e nos convenceu de quão pecadores nós somos. E convencendo dessa forma, Ele nos fez ver que só havia uma solução, era crer na justiça de Deus em seu Filho Jesus. Para que dessa forma, e somente dessa forma, escapássemos do juízo vindouro, do julgamento de Deus. Como podemos ser ingratos?
Como podemos ser ingratos para servir um Deus tal como esse? Como podemos ser tão ingratos de não lutarmos em nossa vida contra os nossos pecados, para que dessa forma a nossa vida seja para a glória do seu nome? Como podemos sermos ingratos em sermos tão mesquinhos e miseráveis para com sua obra? Como podemos ser tão ingratos? Não pode. Não pode. Esse foi o preço da nossa reconciliação com Deus. Ou será que você acha que foi pouco? Você já entendeu e tentou dimensionar tal valor, resultado do grande amor com o qual Ele nos amou? Você já entendeu? Você já tentou dimensionar esse amor? Já? Já mesmo? Então o que mais você está esperando para prostrar-se diante dele e então começar a segui-lo como um verdadeiro discípulo, que agora, porque está em Cristo, então você agora é nova criatura, e assim você o segue em uma nova vida, em um novo e vivo caminho, e não no caminho de antes, e não no caminho de outrora, e não no caminho desse mundo, mas no caminho de Cristo, porque Ele é esse caminho. O versículo 20 diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. A vida do apóstolo Paulo e seu ministério eram guiados e controlados por três coisas. Prestem bem atenção. A vida desse servo de Deus, Paulo, a vida desse novo nascido, dessa nova criatura chamado Paulo, apóstolo Paulo, a sua vida e o seu ministério e o ministério dele passa a já ser um ministério de antemão quando ele é chamado à salvação. A sua vida e seu ministério eram guiados e controlados por três coisas. A primeira, a certeza e convicção da eternidade nos céus. Você tem? Você tem certeza do céu, da eternidade, da vida eterna? Isso é uma das coisas que guiava Paulo e que deve guiar todo crente cristão. A certeza. E quando fala guiar, é governar, é presidir, é administrar nossas vidas e o nosso ministério. A primeira coisa é essa, convicção de eternidade. Convicção de que ainda que eu morra, viverei. Convicção que um dia Ele voltará, e eu torço que Ele volte, e que seja hoje, para que eu vá e habite com Ele na eternidade, que eu tenho convicção que ela existe. Primeira coisa.
segunda é a sempre preocupação de viver para agradar a Cristo, o seu Salvador. A preocupação primordial, principal, mais importante de Paulo é viver para a glória de Deus. É viver para agradar ao Senhor. É viver para alegrar ao Senhor. Porque ele sabe que está escrito lá em Salmos que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a gente se preocupa em agradar a Cristo, ou seja, alegrar o seu coração, Ele estará aqui, bem juntinho, nos dando força. O seu poder se manifesta em nós. A sua graça é manifesta em nós. E nós haveremos de enfrentar tudo o que for, tudo o que tiver que ser enfrentado. E enfrentamos no poder do Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas para sentir, para usufruir da força de Deus, do poder de Deus, precisa alegrar o seu coração. E só tem uma forma de alegrar o coração. Não é bater palma só. Tudo bem, faz parte. Não é só dar grande glória e aleluia. Não é só falar que ama. É viver como quem ama. É por ações. É por obras que a nossa fé é manifestada como verdadeira. Senão a gente vai se inserido lá em Tiago. Crês tu em Deus? Fazes bem. Escuta, o diabo também crê. A terceira coisa. A primeira, a certeza da eternidade. A segunda, a preocupação de viver para agradar a Cristo. E a terceira coisa, o amor com o qual Deus o amou e que muito constrangia Paulo. Como pode ele me amar dessa forma? Como pode eu, esse miserável pecador, Paulo, perseguidor de cristãos, blasfemei contra o nome de Jesus, ele ainda assim me amou. O constrangimento desse amor, a alegria de viver para a glória de Deus, para agradar ao Senhor Jesus, e a certeza da eternidade motivava Paulo em ser o que ele foi. Um servo bom e fiel. De outra forma, se não formos guiados por essas coisas em nossa vida, em nosso ministério, podemos até pregar, podemos até louvar, podemos até evangelizar, podemos até ensinar as crianças, podemos até ser frequentadores de igreja, podemos até dar o dízimo, ou mais do dízimo, ou seja o que você queira dar. Mas se não forem essas coisas que nos guia, que nos preside, que nos governa, não teremos motivo algum para lutarmos em sermos servos bons e fiéis. Serviremos a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas ambições, a esse mundo aí fora. Teremos aptidão gasta no mundo, mas não para Deus. Gastaremos nossos recursos no mundo, mas não
com a obra de Deus. Não lembraremos de orar, não nos preocuparemos com os nossos irmãos, não teremos interesse. Quando eles pedem oração. Por esse dia eu disse a 2 irmãos: olhe, a mídia social serve para muitas coisas, em especial ela tem que servir para a glória de Deus. O Facebook, o Instagram, para a glória de Deus. Nós temos muito mais facilidade de mostrar o placar da seleção do que mostrar a palavra de Deus em nossas postagens. O WhatsApp é uma ferramenta também para a glória de Deus, meus irmãos. Como é que você usa? Qual é o grupo que você interage mais? O do colégio? O dos amigos? O do futebol? Da onde? Eu disse a 2 irmãos que me ouvem nesta noite: olhe o grupo da sua igreja, porque tem irmãos pedindo oração. Eu quero dizer a você que pede oração que tem muita gente que não ora. Sabe por quê? Porque não se interessa de olhar no grupo da sua igreja, da sua comunidade. E eles não estão orando por vocês. Só vai haver disposição para lutarmos em sermos servos bons e fiéis, se formos dirigidos por isso, por essas convicções. Céu, ele existe. Eu anelo morar lá, o quanto antes. O meu Senhor, Ele é Senhor. De fato, Ele é Senhor da minha vida, e eu quero lutar para agradar o seu coração, e não dos homens. 3. O amor que Ele me amou me constrange todos os dias. Porque se não fosse esse amor, eu ainda continuava morto em meus delitos e pecados e fadado ao inferno. Agora Paulo, mediante essas 3 convicções, meus irmãos, ergue-se após ela uma outra grande força que motivou Paulo também, motivou a sua vida, e deve ser motivadora em todo crente cristão. Juntamente, é claro, com essas 3 primeiras que eu falei. Tem que ter essas 3, porque senão a outra é mesmo que um risco na água para nós, se não termos as 3 primeiras convicções: céu, agradar a Deus e sermos constrangidos pelo seu amor. Sabe o que foi que motivou Paulo mais ainda? A grande comissão de Deus. Paulo acatou de bom grado a vontade, o ofício para ser o quê? Um embaixador de Cristo. E o Senhor atribui esse ofício de embaixador e embaixatriz a todos quanto por meio de Cristo foram reconciliados com Deus. O pastor Warren Wiersbe, ele diz que a mensagem de Paulo iria ser o seguinte: o Senhor pagou o preço pelo pecado,
portanto não estava em guerra com os pecadores. Agora os pecadores podiam crer e serem salvos. Jesus, ele veio ao mundo para salvar e não para condenar. A sua primeira vinda foi para isso. Haverá a segunda, onde ele virá agora como juiz. Sim. E irá julgar vivos e mortos. Mas nós temos o dever, após ter recebido essa grande comissão, de apregoar esse evangelho a toda criatura. E esse evangelho, queridos, é uma gloriosa e maravilhosa mensagem. Eu sei que um embaixador, ele faz frente, digamos, ao presidente da República em países, em outras nações. E lá ele tenta ser aquela pessoa simpática, aquela pessoa do politicamente correto, para estabelecer paz entre as nações, para realizar negócios, exportações, importações e tantas outras coisas. Mas o embaixador de Cristo não. Eu sei que a proclamação do evangelho é diferente. Ela vem para confrontar o ser humano. Mas é melhor uma verdade salvadora do que uma mentira que condena. Para que a gente não venha ser encontrado com Deus com as mãos sujas de sangue. Todos quanto foram chamados por meio de Jesus à salvação, são também chamados a serem seus embaixadores, a fim de serem instrumentos dele, a convocação de pecadores perdidos a se reconciliarem com Deus. A mensagem da igreja de hoje continua sendo a mesma: reconciliação. Arrependam-se. E Deus, por intermédio do seu Filho Jesus, em seu sacrifício na cruz, reconciliou-se com o mundo e está disposto a salvar todos que creem nele, no seu Filho. A mensagem a qual a igreja foi comissionada e responsabilizada é de regeneração espiritual. Nada tem essa mensagem a ver com reforma social. As pessoas enganam. Ação social com mensagem do evangelho. Tudo bem, pode se fazer. Até porque o evangelho muda de fato a vida das pessoas, ou não? Amém? Mudou? Não mudou a de vocês, não? Amém? Portanto, somos novas criaturas. Assumimos o ofício de embaixadores. Nós somos representantes de Cristo neste mundo caído e encarregados de convidarmos o perdido a receber nosso Senhor como única justiça capaz de justificá-lo dos seus pecados. É sem dúvida alguma um excelso, um sublime privilégio. Mas há muitos que não consideram assim. Consideram algo pesado, chato, de grande dificuldade. Mas além de ser um sublime privilégio, não podemos esquecer que sermos embaixadores, proclamadores desse evangelho, não podemos esquecer que além de ser um sublime privilégio, se assim concordamos, então nós vamos concordar também que é uma superlativa responsabilidade. É uma responsabilidade maior do que tudo.
É uma responsabilidade maior do que temos com nossos empregos, é uma responsabilidade maior do que temos com nossos estudos, é uma responsabilidade maior do que temos com os nossos pais, é uma responsabilidade maior do que temos com os nossos filhos, é uma responsabilidade maior do que temos com os nossos maridos, com nossas esposas. Senão ele nunca vai ser esse privilégio para nós. É só da boca para fora. Queremos ter responsabilidade com muitas coisas nesse mundo. E temos que ter. Temos que ser trabalhadores responsáveis, honestos. Temos que estudar, honrar nossos pais. Mas temos que ter responsabilidade com a obra de Deus e com a grande comissão que o Senhor deu a essa igreja. Ministério do Louvor, por favor. Se você é um cristão, deve-se pelo fato que foi chamado por Jesus à salvação, sem qualquer mérito, por pura misericórdia e graça. Um cristão, ele tem que ter essa convicção. Jesus chamou a salvação, não porque ele merece, mas foi misericórdia. E foi graça. Misericórdia porque ele não deu o que a gente merece. E graça porque ele nos deu o que não merecemos. Contudo, uma vez chamada a salvação, uma vez que fomos chamados à salvação, nós somos chamados também a servi-lo como seu embaixador. Bote isso na sua cabeça, crente. É a palavra de Deus, não é minha não. Quer reclamar, reclame com ele. Quer brigar, brigue com ele. Quer dizer que a obra dele é doideira, diga a ele. Quer dizer que você não concorda com a obra do reino de Deus, diga a ele. Eu só sou aqui o mensageiro da sua palavra. E eu não li outra coisa, li a palavra dele. Agora, se acaso você não se vê chamado a esse ofício de embaixador, se você não olha para esse chamado como embaixador, como algo, você não olha para ele como algo de grande privilégio e regalia, se você não vê assim como também você não vê isso como algo de grande responsabilidade, eu peço que você reveja a sua conversão. Reflita sobre ela. Pois se alguém não consegue se enxergar como um que foi chamado para ser embaixador de Cristo, eu não estou dizendo que é, mas é um sinal muito forte que este nunca foi chamado à salvação. É um sinal muito forte. Porque veja o que Jesus disse. Veja o que ele declarou lá em João, no capítulo 20, versículo 21. Presta bem atenção. O texto lá em João diz, mais uma vez ele disse, quem disse? Jesus. Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Que venhamos refletir e certificarmos que nossas vidas e que os nossos motivos sejam harmoniosos com Cristo, para que dessa forma o nosso trabalho seja constante
E por fim, nós venhamos passar no teste de fogo, na prova de fogo, quando estivermos um dia diante de nosso Senhor, e agora Ele como juiz, aonde iremos prestar contas de cada um minuto, segundo, milésimo de segundo do nosso viver. Venhamos entender, reflitamos e após pensarmos, venhamos nos certificar, estarmos certos que a minha, que a sua vida, que os nossos motivos, que os nossos desejos sejam harmoniosos, estejam em harmonia com Cristo, a quem dizemos que é Ele, o Senhor e o Salvador de nossas vidas. Porque um dia passaremos por essa prova de fogo e prestaremos contas a Ele. Não esqueça, a Bíblia é clara quando diz: todos nós haveremos de nos prostrar diante dele e darmos contas de cada momento que vivemos. Que Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe, que tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.